Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Espiritismo. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra, cidade do interior de São Paulo. Hoje é dia 2 de setembro de 2020, quarta-feira, e como todas as quartas-feiras, nós temos feito o nosso curso de Espiritismo para aprendermos um pouco mais sobre a doutrina espírita. Aproveitamos para mandar um abraço para a Sueli, que sempre acompanha os nossos estudos, e para todos os queridos amigos que vão chegando. Nós vamos, para preparar espiritualmente o nosso ambiente, vamos ler um trecho do livro Deus Contigo, pelo Espírito Augusto e o médium Cleiton Levi. Nós abrimos aqui na página que se intitula Morada de Luz. As tradições culturais estabeleceram conceitos diversos sobre a presença do Cristo no contexto universal, enquanto muitas tentaram limitá-lo aos templos de pedra, outros tantos o situaram em esferas aparentemente inalcançáveis ao homem comum. Ambas as interpretações, porém, apenas revelam a ignorância do homem em relação a si mesmo. O Cristo, correspondendo a um estado de consciência, habita na alma de todos aqueles que souberam abrir-lhe as portas do coração, convertendo a consciência em morada de eterna luz. Mensagem linda, repetindo o último parágrafo. O Cristo, correspondendo a um estado de consciência, habita na alma de todos aqueles que souberam abrir-lhe as portas do coração, convertendo a consciência em morada de eterna luz. Senhor, quando nos reunimos esta noite para aprendermos um pouco mais dos teus ensinamentos à luz da doutrina espírita, nós te pedimos, Senhor, que nos auxilie para que possamos também sentir em nossos corações a tua presença. Gratos a cada benfeitor amigo que aqui se encontra nesta noite, nós vamos dando início e só podemos dizer: muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Queridos amigos e amigas dos dois planos da vida que estão aqui conosco nessa noite, aproveitando também, mandando um abraço para a Márcia, para a Daniele, para o Arnaldo, para a Denise, boa noite a todos vocês, aos queridos amigos, amigas que estão sempre com essa intenção de entender um pouco mais a doutrina espírita, essa doutrina esclarecedora, consoladora, orientadora. Nós vamos hoje, dando continuidade ao nosso módulo 5, encerrando o módulo 5 da apostila que nós utilizamos, que é o ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, tomo único. Nós vamos encerrando o módulo 5, que fala da prática mediúnica, e o roteiro 5, módulo 5, roteiro 5, que trata sobre o exercício irregular da mediunidade. O exercício irregular da mediunidade. Como que acontece o exercício irregular da mediunidade? Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, no capítulo 18, nos itens 221, na segunda pergunta, ele fala sobre o exercício irregular da mediunidade, quando ele vem dizendo o seguinte: como todas as outras faculdades, a mediunidade é um dom de Deus,
que se pode empregar tanto para o bem quanto para o mal, e da qual se pode abusar. Aí chega o exercício irregular. É uma faculdade que Deus permitiu que o médium possuísse. Mas da mesma forma que ele pode utilizar essa faculdade para o bem, se ele utilizar para o mal, ele não vai estar cumprindo o que Deus espera. E o livro dos médiuns, também no capítulo 18, ainda no item 221, Kardec continua dizendo: seu fim é pôr-nos a mediunidade. O fim da mediunidade, qual é o objetivo? O fim da mediunidade é pôr-nos em relação direta com as almas daqueles que viveram. Colocar o médium como sendo um intermediário com os desencarnados, a fim de recebermos qual o objetivo? Ensinamentos e iniciações da vida futura. Quando nós lembramos as obras de André Luiz, através do médium Francisco Cândido Xavier, nós vamos aprendendo muita coisa com relação à vida futura. Vamos compreendendo como que é a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Mas Kardec continua dizendo: entretanto, o exercício muito prolongado de qualquer faculdade acarreta fadiga. Tudo que nós realizamos em excesso pode nos sobrecarregar. A mediunidade está no mesmo caso, principalmente a que se aplica aos efeitos físicos. Nós vimos aqui vários relatos sobre os médiuns, sobre os efeitos físicos, e aquele médium que ele utiliza-se da sua mediunidade para os efeitos físicos, a Kardec diz que está mais sujeito ainda à fadiga. Ela necessariamente ocasiona um dispêndio de fluido. A mediunidade de efeitos físicos, toda mediunidade acarreta um dispêndio de fluido, mas quando é de efeitos físicos, mais ainda, que traz a fadiga. Mas Kardec diz, esse dispêndio, essa fadiga, esse cansaço, ela pode ser reparada pelo repouso. E ele continua dizendo agora, na terceira pergunta, o Livro dos Médiuns, capítulo 18, item 221, terceira pergunta. Há casos em que é prudente, necessária mesmo a abstenção, ou pelo menos o exercício moderado, tudo dependendo do estado físico e moral do médium. Logicamente, como ele inicia dizendo, tudo que nós realizamos, se for em excesso, pode ser prejudicial. E há casos que é necessário ou não desenvolver a mediunidade ou que ela seja exercida de uma forma moderada. Vai depender o quê? Do estado físico, do estado de saúde da pessoa e também do seu estado moral. Aliás, diz Kardec, em geral, o médium o sente e, desde que experimente fadiga, deve abster-se. Por exemplo, em geral, nós espíritas, nós fazemos uma reunião aonde o médium vai se manifestar numa reunião mediúnica. Mas qual é o ideal? Que ele faça essa reunião uma vez por semana. Ele não vai sofrer uma fadiga. E, por outro lado, o que nós orientamos numa reunião mediúnica? Que, em geral, é o quê? Cada médium receba 2 comunicações, 2, numa reunião. Ele faz uma reunião por semana, ele não vai se sobrecarregar, mas ele vai para uma reunião segunda, terça, quarta, quinta e sexta,
e ele recebe 5, 10 comunicações. Vai vir a fadiga. Tudo tem que ter o equilíbrio e o bom senso. Para ajudarmos, nós temos também que ter cautela. Não podemos, porque o sofrimento, as dores, elas não cessarão tão cedo no nosso planeta. Não temos condições de ajudar a todos. Temos que ter o bom senso. Imagine um médico, se ele for querer trabalhar dia e noite, 7 dias por semana. Ele não vai aguentar nem um mês. Vai acabar desencarnando também. Existem situações, porém, diz Kardec, em que o exercício da mediunidade é considerado irregular, não porque esteja acarretando debilidade física ou psíquica, mas pelos inconvenientes que produzem. Ele nos traz, então, mais situações que são também prejudiciais. Por exemplo, o desenvolvimento da mediunidade nas crianças. É desaconselhado pelos espíritos superiores. Nós tratamos disso quando nós vimos o módulo 4 no roteiro 2, nós comentamos sobre isso. Quem porventura não tenha assistido essa aula, todas as nossas aulas estão postadas lá nos nossos canais do YouTube, no Telegram, no canal do YouTube tem lá playlist, dividido por todos os assuntos, então é só procurar lá esse detalhamento, que foi uma aula falando somente sobre mediunidade nas crianças. Mas Kardec continua. Outro ponto, não menos importante, diz respeito à inconstância de alguns trabalhadores espíritas às reuniões mediúnicas. São trabalhadores desatentos que não param para refletir sobre a importância e seriedade da tarefa, dela se furtando ante o menor obstáculo que surge no caminho. André Luiz, através de Chico Xavier, traz na obra Os Mensageiros, mostrando quantos médiuns falidos e que retornaram ao mundo espiritual, retornaram novamente, faliram e agora novamente no mundo espiritual se preparando para retornar novamente. Por quê? São trabalhadores desatentos, são trabalhadores que não conseguiram, durante o período que aqui se encontravam, perceber a importância, a seriedade da tarefa, se ausentando da tarefa com os menores obstáculos. Hoje está frio, hoje está sol, hoje está chovendo, hoje está quente, hoje tem um aniversário, hoje tem um churrasco. Então, sempre há algo para dificultar. Aquele trabalhador, ele deve pensar, será que eu estou preparado? Eu tenho a vontade para daqui a 30 anos eu ainda continuar semanalmente exercendo essa atividade? Ou será que eu estou ainda naquele momento de deixar o tempo passar e perder outra oportunidade? São reflexões que não só o médium, porque quando nós trazemos o assunto mediunidade, eu sempre gosto de frisar que não é somente o médium ostensivo, não. Todos nós, trabalhadores, espíritas ou não, temos que parar e refletir. O que eu quero da minha vida? Vou perder nova oportunidade, nova reencarnação, preocupado somente com os bens materiais, somente com as atividades do dia a dia, e vou deixar a verdadeira vida, o verdadeiro objetivo, que é a minha evolução como espírito, novamente se perder? Todos nós temos que refletir sobre isso. Não vamos nos isolar da sociedade, mas devemos procurar a cada dia retirarmos um momento para o cuidado do espírito. Isso é muito importante. Kardec, na introdução de O Livro dos Médiuns,
ele diz o seguinte: desde alguns anos, o Espiritismo ha realizado grandes progressos. Lembrando que o Livro dos Médiuns foi o segundo livro. O Livro dos Espíritos foi publicado em 1857, o Livro dos Médiuns vem a seguir, salvo engano, em 1860. E ele diz, desde alguns anos, o Espiritismo ha realizado grandes progressos. Imensos, porém, são os que conseguiu realizar a partir do momento em que tomou rumo filosófico, porque entrou a ser apreciado pela gente instrutiva, pela gente instruída. O que Kardec está querendo dizer? Porque antes, logo naquele início, que começou aqueles fenômenos das mesas girantes, as pessoas viam aquilo ali como uma diversão, como um diletantismo, para fazer perguntas fúteis, perguntas que não tinham nenhum valor. Quando começou a trabalhar de uma outra forma, com um cunho filosófico, por isso que nós dizemos que o Espiritismo é filosofia, é ciência, é religião. Ele diz, a partir daquele momento, as pessoas mais instruídas começaram a se interessar. E ele continua ainda dizendo, presentemente, já não é um espetáculo, é uma doutrina de que não mais riem. As pessoas riam, faziam graça, troça, ou que zombavam das mesas girantes, esforçando-nos por levar quem? Ao Espiritismo, para esse terreno e por mantê-lo aí, nesse terreno filosófico, científico, nutrimos a convicção de que lhe granjeamos mais adeptos úteis do que provocando a torto e a direito manifestações que se prestariam a abusos. Muitos vão a uma reunião mediúnica, infelizmente existem casos espíritas ainda que fazem reuniões mediúnicas abertas ao público. Infelizmente isso ainda acontece. O que vai acontecer ali? Se a pessoa não tem a base da doutrina, não tem o conhecimento, muitos vão sair dali o quê? Rindo, zombando, achando que aquilo é um espetáculo. E não é esse o objetivo do Espiritismo. Mas Kardec faz um alerta também, ainda no Livro dos Médiuns, no capítulo 18, no item 221, na terceira pergunta. Voltando à terceira pergunta, Kardec fala sobre a prática mediúnica e as perturbações mentais. Falava-se muito naquela época, nossa, isso sai fora dessa coisa, isso daí faz com que a pessoa enlouqueça. E Kardec, que era um pesquisador, ele começou a observar, há fundamento em dizer que a mediunidade pode levar a pessoa à loucura? É isso que ele vem dizendo. A prática da mediunidade não produz perturbações mentais de qualquer natureza. Kardec afirma, a prática da mediunidade não produz perturbações mentais de qualquer natureza, sobretudo distúrbios graves, genericamente denominados de loucura. Nos diz Kardec, entretanto, devemos considerar, diz Kardec, que existem pessoas que possuem uma estrutura psíquica delicada, cujas emoções, por menores que sejam, lhes provocam abalos. E nós sabemos que esse intercâmbio mexe muito com o emocional, com a mente do médium. Se é uma pessoa sensível, delicada nas suas estruturas emocionais, qualquer situação que seja, aquela pessoa já se abala. São pessoas relativamente às quais se deve evitar todas as causas de sobreexcitação. Ora, se é uma pessoa que já tem
ou assim, uma delicadeza, os nervos à flor da pele. Qualquer coisa, ela se abala. Pessoa que, às vezes, qualquer coisa desmaia, passa mal, o coração acelera, a pressão sobe. A mediunidade, ela requer um equilíbrio, requer uma pessoa que esteja bem. Como Kardec disse, fisicamente e moralmente. Então, essas pessoas que deve-se evitar qualquer causa de sobrecitação e o exercício da mediunidade é uma delas. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 19, quando fala da dominação telepática, ele diz assim: muitos colaboradores das atividades mediúnicas, muitos colaboradores, os médiuns, a despeito da boa vontade demonstrada, a boa vontade, esquecem de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Ele não diz aqui que é somente para os médios, porque é o que eu digo, se nós queremos evoluir, edificar a nossa alma, nós precisamos o quê? Disciplina, educação, esforço e perseverança. Sem esse roteirinho, sem essas 4 orientações, disciplina, educação, esforço e perseverança, nós não vamos conseguir, a boa vontade só não vai ser suficiente. É necessário nos empenharmos. E voltando agora novamente ao livro dos médiuns, agora na 4ª pergunta do capítulo 18, nos itens 221, Kardec diz: percebe-se, portanto, que a mediunidade em si não produzirá loucura quando esta já não existe em germe. Se a pessoa ela está bem fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, ela não está correndo nenhum risco. Ao contrário, fazem-se testes científicos com aparelhagens e tomografia e ressonância magnética e percebe o quê? O médium, ele tem, o médium que esteja bem, ele está melhor do que os outros, na sua grande maioria. Então, essa loucura, ela só poderia eclodir naquela pessoa que já não estivesse bem. Então, ele diz, não produzirá loucura, a mediunidade. Porém, existindo este germe, o bom senso está a dizer que se deve usar de cautelas, sob todos os pontos de vista, porquanto qualquer abalo pode ser prejudicial. Por exemplo, uma pessoa impressionável, uma pessoa que é, como Kardec diz, uma pessoa delicada, aquela pessoa que já é muito sensível, ela vai assistir um filme de terror? Não está vendo que não é o tipo de diversão adequada? Ela vai assistir um filme de suspense, aquele suspense violento que ela vai ficar super tensa. Ela vai procurar o quê? Uma programação que traga para ela aquele bem-estar, algo que ela se divirta, que ela vá sorrir, que ela vá relaxar. Isso em qualquer situação. E ainda na 4ª pergunta, Kardec complementa dizendo, do exercício da mediunidade, cumpre afastar por todos os meios possíveis as pessoas que apresentem sintomas, ainda que mínimos, de excentricidade nas ideias ou de enfraquecimento das faculdades mentais. O cuidado que nós precisamos ter ao estarmos numa casa espírita, muitas das vezes exercendo o papel de um dirigente de uma casa, de um coordenador, de um orientador, chegar alguém, isso é mediunidade, colocar uma pessoa numa reunião mediúnica, uma pessoa que às vezes está já no limite ali, no limiar do seu equilíbrio mental. O cuidado que precisa.
porquanto nessas pessoas há predisposição evidente para a loucura, que se pode manifestar por efeito de qualquer sobrecitação. O cuidado que é necessário, que precisamos, para que não haja nenhum risco para quem chegar à nossa casa espírita. Mas eu estou vendo aqui que o Facebook está escuro, mas eu acredito que vocês estão me vendo porque a luzinha está acesa. Eu não sei por que agora tem dado, às vezes acontece, do Facebook. Voltou agora. Tá. Boa noite a todos que estão aqui. Fátima, Cristina, que bom vocês aqui nos acompanhando. O Facebook está pegando direitinho. E nós queremos entrar aqui no outro assunto, que também é muito importante, que fala sobre a obsessão e desobsessão. Esse tema se encontra no módulo 6, e é o primeiro roteiro, falando sobre obsessão, conceito, causas, graus de obsessão. Muitos de nós já estudamos sobre isso, mas sempre é bom a gente relembrar, e aqueles que estão ouvindo pela primeira vez vão aprender. Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 14, no item 45, ele vem dando um conceito sobre obsessão. E ele diz que pululam em torno da Terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. O nosso planeta é o que nós somos. A partir do momento que nós mudarmos, o nosso planeta vai mudar também. E ele vem dizendo, a ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. Emmanuel diz que para cada encarnado há 3 desencarnados. Se nós já temos quase 8 bilhões de encarnados, em torno do planeta pululam, como diz Allan Kardec, vamos botar aí que tenha 20 bilhões de desencarnados. Vamos colocar aí que a metade, vamos dizer que a metade ainda sejam de espíritos, ainda de inferioridade moral, e que sejam ainda maus espíritos, como diz Kardec. Como que nós podemos ter um planeta pacificado? É necessário que nós mudemos. Ao desencarnar, vamos continuar trabalhando em benefício dessa mudança e vamos purificando, renovando o nosso planeta. A obsessão, que é um dos efeitos de semelhante ação, como as enfermidades e todas as atribulações da vida, deve, pois, ser considerada como provação ou expiação e aceita com esse caráter. Kardec diz, se a pessoa está passando por uma obsessão, ou é uma prova ou é uma expiação. Chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Ele é mau, ele fica ali diuturnamente perturbando a cabeça do outro, se chama obsessão. E o Livro dos Médiuns, no capítulo 23, no item 237, Kardec diz, entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo, cumpre-se coloque na primeira linha a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Kardec diz, entre as dificuldades que existem no espiritismo, a obsessão está em primeiro lugar. Esse domínio que os espíritos têm sobre certas pessoas é uma causa assim, de muita dificuldade,
E ele diz o seguinte: nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. O espírito superior, ele nunca vai querer comandar a mente de ninguém. Ele nunca vai querer estar ali conduzindo a mente daquela pessoa. Os bons espíritos, nenhum constrangimento infligem. Uma pessoa boa, ela vai respeitar o outro, ela vai procurar auxiliar, mas respeitando os limites, respeitando o livre-arbítrio. Um bom espírito vai aconselhar, vai combater a influência dos maus. Agora, se aquela pessoa que está ali, porque também é a afinidade, nós somos obsidiados porque nós vamos dando brechas, ou coisas do passado que nós precisamos quitar, fizemos errado e agora estamos sendo cobrados, ou coisas mesmo da atualidade que ainda pela nossa conduta nós não queremos o bom exemplo, nós damos o ouvido para o outro. E aí o que acontece? Os bons espíritos aconselham, combatem a influência dos maus. E se não os ouvem, retiram-se. Agora, os maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem, diz Kardec, como se fosse verdadeira criança. O cuidado que precisamos ter. Há um caminho para se libertar? Sim. Qual é o caminho? É a nossa mudança moral. A partir do momento que nós formos mudando moralmente, nós não vamos mais dar brechas. Nós já contamos esse caso várias vezes e todos vocês acredito que já ouviram, mas só para a gente relembrar e afirmar. Divaldo Franco, um trabalhador da primeira hora, e durante 30 anos um espírito vivia atrás dele, obsidiando, perseguindo, perturbando, mas o que ele procurou fazer? Ter a vida o mais íntegra, o mais correta possível, para que aquele obsessor pudesse perdoá-lo e seguir o seu próprio caminho. Então, caminho nós podemos nos libertar. Agora, voltando a Gênesis, no capítulo 14, no item 47, Kardec fala sobre as causas da obsessão e ele diz que essas causas variam de acordo com o caráter do espírito. Pode, às vezes, ser uma vingança que ele toma de um indivíduo, de quem guarda queixas, da sua vida presente ou do tempo de outra existência. Ele tem mágoa, porque o que está sendo obsidiado o prejudicou. Mas Kardec diz que muitas vezes também não há mais do que o desejo de fazer mal. Ele não tem nada contra aquela pessoa, mas ele tem ciúme, tem inveja daquela pessoa, então ele vai ali para perturbar. Como o espírito sofre, ele acha que o outro também tem que sofrer. Mas, como eu disse, nós temos que nos blindar, temos que nos proteger para que ele, mesmo com essa intenção de fazer o mal, não consiga atingir seu objetivo. Kardec diz, encontra esse que quer fazer o mal só porque, por maldade, ele encontra nisso o quê? Uma espécie de gozo, em que, atormentando o outro, ele vai ficar feliz só em ver o outro naquela situação. Então ele quer o quê? Os vexar. E a impaciência que por isso a vítima demonstra, aí mais é que ele vai querer perturbar a pessoa. Então o que é necessário? A paciência, muita oração para que ele deixe de lado. Mas Kardec também nos traz na Gênesis, no capítulo 14, item 47, com relação aos graus de obsessão. Existem graus de obsessão. E ele diz, na obsessão, o espírito atua exteriormente
com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado, porque há aproximação perispírito a perispírito, ficando este, afinal, enlaçado como uma teia, e constrangido a proceder contra a sua vontade. Se aproxima perispírito a perispírito, e ali aquela influência tão grande que constrange aquele que está sendo obsidiado a fazer atos contra a vontade dele. A obsessão apresenta caracteres diversos que é preciso distinguir e que resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. Diz Kardec agora no Livro dos Médiuns, no capítulo 23. E ainda no Livro dos Médiuns, capítulo 23, item 237, ele diz: a palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa essa espécie de fenômeno, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Às vezes a gente escuta, até de uma forma equivocada, a pessoa dizer assim: eu participo de uma reunião de desobsessão. Nem sempre a reunião é de desobsessão, porque a reunião ela pode ser uma reunião mediúnica, pode ser uma reunião de um objetivo de auxiliar os espíritos sofredores, uma reunião de tratamento. Agora, a reunião de desobsessão é quando aquela equipe de médiuns ali, aquela equipe que se encontra dos dois planos da vida, ela tem o quê? O objetivo de auxiliar para que aquele espírito que está obsidiando possa ser esclarecido para libertar o outro que está sendo obsidiado. E Kardec diz: obsessão simples, fascinação, subjugação. A obsessão simples geralmente é uma influenciação espiritual. O espírito se imiscui na vida da pessoa, causa-lhe desconfortos. A fascinação, está lá no Livro dos Médiuns, tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. Ele comanda ali a mente do médium, o raciocínio do médium, e o médium fascinado, ele vai sendo influenciado por aquele espírito, ele começa a achar que ele sabe tudo, que aquele espírito sabe tudo. Muitas das vezes ele se afasta da casa espírita, quer criar uma reunião por conta própria, ele começa a escrever, às vezes, psicografias totalmente sem sentido, porque aquele espírito começa a produzir no raciocínio do médium um desequilíbrio muito grande. Então, o médium fascinado, ele não acredita que esteja sendo enganado. Ele não aceita de jeito nenhum. Ele se utiliza, às vezes, até de uma linguagem ridícula, mas não percebe. Agora, e a subjugação? A subjugação, ela é uma contrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado. Kardec diz, numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. E a subjugação, ela pode ser moral ou corporal. E ele dá até exemplo, dizendo que, por exemplo, na subjugação moral, o subjugado, ele é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão ele julga sensatas. É como parece um pouco de uma fascinação. E no segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Ele tem o médium que está sofrendo essa subjugação, ele até percebe
que ele está tendo um ato ridículo nessa situação, mas ele não tem a força. O espírito consegue fazer com que ele tome atitudes ridículas e ele não tem a força para se libertar. Queridos amigos, falamos um pouco sobre a obsessão, falamos um pouco sobre a fascinação, a subjugação, e agora nós vamos encerrando, agradecendo a todos que aqui se encontram conosco, mandando um abraço para a Fabiana, para a Maria Correia. Muito bom vocês estarem conosco. Esperamos que vocês estejam novamente na próxima quarta-feira para juntos podermos dar continuidade ao nosso curso de Espiritismo. Foi muito bom estar aqui com vocês.